estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje, a nossa aula é de número 6. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, para a aula de hoje você vai precisar do caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Eu vou dar um tempinho para você separar esse material e eu já volto. Materiais separados, então vamos em frente, fazendo a nossa revisão do que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior, nós conversamos sobre a história e o tempo. Nós lemos o livro O Tempo, do Ivo Minkovicius, lembram? Também nós conversamos sobre o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. E nós vimos que o tempo histórico é o tempo dos acontecimentos. Hoje, na nossa aula de número 6, nós vamos conversar sobre a diversidade de fontes históricas, texto jornalístico. Eu vou dar um tempo para vocês anotarem, a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto. Nós temos uma diversidade de fontes históricas que nós estamos conversando e vendo, nas últimas aulas. Quais são as fontes históricas que nós vimos e vamos ver ainda? Então, nós temos o texto jornalístico, a fonte oral, que é a história de vida, fotografias e charges. Hoje, nós vamos analisar algumas fontes do texto jornalístico. E eu trago para vocês a fonte 1. Olhem esse texto. Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem, explorarem essa imagem e eu já volto conversando sobre ela.
crianças, vocês analisaram bem a nossa fonte? Vocês conseguiram entender alguma coisa? Vocês viram que algumas palavras estão bem diferentes? Então, olhem aqui que eu trouxe para vocês, né? Algumas palavras, esse é um texto jornalístico bem antigo, e algumas palavras mudaram, né? Mudaram a escrita, a ortografia durante os anos. Então, eu tentei adaptar essas mudanças. Então, olhem lá. A influenza espanhola alastra-se. 5 casos fatais registraram-se ontem aqui em Niterói. Nos quartéis, nas escolas, por toda parte. A nova epidemia abate e alarma. E aí, crianças, agora eu quero que vocês respondam essa questão. Qual é o assunto da fonte 1? Sobre o que estava falando aquele texto, aquele jornal que nós acabamos de ler? Tudo certo? Vocês conseguiram responder? Então vamos conferir a resposta de vocês? Então olhem lá, a pergunta é: qual é o assunto da fonte 1? Se você escreveu que o texto é sobre uma epidemia, você acertou. Mas você sabe o que significa epidemia? Olhem o que eu trouxe para vocês. O que é epidemia? Epidemia, doença de caráter transitório que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Certo, crianças? E agora mais uma questão para vocês. Em que ano você acha que esse texto foi publicado? Será que foi 2020, 1918 ou 2021? Um tempinho aí para você registrar no seu caderno.
crianças, vocês conseguiram responder? Vocês lembram que eu dei até uma dica para vocês quando nós lemos o texto jornalístico? Nós vimos que ele era um texto antigo por causa da ortografia dele, certo? Então, se você disse que esse texto foi publicado em 1918, você está de parabéns, isso mesmo, muito bem. Seguindo em frente, crianças, agora olhem a notícia de novo, que eu trago para vocês. Influenza espanhola alastra-se. 5 casos fatais registram-se ontem aqui em Niterói. Nos quartéis, nas escolas, por toda parte, a nova epidemia abate e alarma. E olhem a data ali, ó, Gazeta de Notícias, 12 de outubro de 1918. Vejam que se eu retirar ali, né, as duas faixinhas amarelas, eu tenho a data em que foi publicada essa notícia. Continuando aqui, crianças, e agora, qual é o assunto do texto? Nós já vimos que ele trata-se de uma epidemia, mas epidemia do quê? Tempinho aí para vocês registrarem no caderno de vocês. Crianças, vocês conseguiram responder? Então vamos ver se vocês acertaram. Qual é o assunto do texto? Então nós já sabemos que é a epidemia, né? A epidemia de gripe espanhola em 1918. Se você colocou isso no seu caderno, muito bem, você está de parabéns. Seguindo em frente, crianças, e que tipo de fonte é essa que nós estamos estudando? Será que é uma história de vida, uma fotografia ou um texto jornalístico? Registra aí no seu caderno qual das opções está correta.
certinho? Então vamos conferir se vocês acertaram. Se você disse que nós estamos analisando o texto jornalístico, você acertou. Muito bem, você está de parabéns. Agora, crianças, nós vamos para a nossa fonte 2, que também é um texto jornalístico. Olhem o que eu trago para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem aí essa parte do texto jornalístico e eu já volto para conversar com vocês sobre. Certinho, crianças analisaram essa fonte? Então vamos em frente. Olha lá, que tipo de fonte é esta? Nós sabemos que é texto jornalístico. Qual a notícia principal? A manchete. E se esta fonte é antiga ou atual? Então a manchete, crianças, é onde diz ali: quarentena começa hoje. Mas interior paulista se adiantou. Será que essa é uma fonte antiga ou atual? Essa fonte é uma fonte atual, né? Aconteceu há pouco tempo. Seguindo, olha lá, eu aumentei um pouquinho para vocês verem a manchete. Quarentena começa hoje, mas interior paulista se adiantou. Ações municipais restringem transporte público e até cidades sem casos do novo coronavírus adotam barreiras em suas entradas. Continuando aqui, crianças, eu trouxe um pedacinho, aumentei, um pedacinho para que nós possamos fazer a leitura. Então, olhem lá. Quarentena começa hoje, mas interior paulista se adiantou. Um decreto assinado pelo prefeito antecipou a quarentena, fechando o comércio em geral e reduzindo a circulação do transporte público. E agora, crianças, qual é o assunto da fonte 2? Um tempinho aí para vocês pensarem e registrarem no caderno de vocês.
Certo aí, crianças, tudo certinho? Então vamos ver se vocês acertaram. Então, olhem lá sobre qual é o assunto da nossa fonte 2. O texto é sobre uma pandemia. Vocês lembram que o nosso texto 1, né, nossa fonte 1 era sobre uma epidemia e o texto 2 é sobre uma pandemia? E o que é uma pandemia? Olhem o que eu trago para vocês. Uma pandemia é a disseminação mundial de uma doença, a epidemia. No caso, né, crianças, do coronavírus. E agora eu pergunto para vocês, em que ano você acha que foi publicado esse texto? Será que foi em 2020, 1918, 2021 ou 2010? Tempinho aí para vocês responderem essa questão no caderno de vocês. Tudo certo? Então, para que nós possamos descobrir essa resposta, eu vou trazer a fonte novamente para que nós possamos analisar e ver se vocês acertaram. Então, olha lá. Esse jornal foi publicado na terça-feira, né? Numa terça-feira, 24 de março de 2020, no jornal O Estado do Paraná. Então, crianças, em que ano o texto foi publicado? Se você colocou 2020, muito bem, você acertou e está de parabéns. Seguindo em frente, crianças, e qual é o assunto do texto? Tempinho para vocês responderem essa questão.
Vamos ver se vocês acertaram. Então, olhem lá. O assunto do nosso texto é a pandemia de coronavírus em 2020. Certo, crianças? Agora, eu quero que vocês copiem essa tabela no caderno de vocês. Vocês vão completar a tabela com informações sobre as fontes históricas. Então, nesse primeiro momento, eu vou dar um tempinho para que vocês copiem a tabela e aí eu já volto para que vocês possam, colocando a fonte para que vocês possam responder essas questões. Certo, crianças? Então agora vocês vão aí tampar, Vão deixar de ladinho a fonte 2 e nós vamos responder somente a fonte 1. Olha lá. Então, o texto para que vocês respondam na tabela a parte que diz, a parte que está relacionada à fonte 1.
Tudo certo? Crianças conseguiram responder? Então agora nós vamos esquecer o ladinho da fonte 1. Nós vamos responder em relação à fonte 2. Vou colocar a fonte para que vocês consigam responder as questões.
Tudo certo, crianças? Então vamos fazer a nossa correção. Vejam como ficou. Nome do jornal. Na fonte 1, Gazeta de Notícias. E da fonte 2, Jornal O Estado do Paraná. A data de publicação foi 12 de outubro de 1918, da fonte 1, e da fonte 2, terça-feira, 24 de março de 2020. E o título do texto da fonte 1 é A Influenza Espanhola Alastra-se. E da fonte 2, quarentena começa hoje, mas interior paulista se adiantou. Muito bem, tudo certo? A nossa aula por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula com um super beijo!